E por isso, então, há um descrédito, há uma ojeriza por parte de muitas pessoas quando se fala de dízimo, de dinheiro, no seio da igreja. Porque o dinheiro que tem sido arrecadado, muitas vezes, tem sido mal destinado. Uma grande igreja aqui em Uberlândia, ela acabou descobrindo que o seu pastor estava desviando dinheiro para construir uma mansão. Isso é muito triste, as pessoas de fora ficam sabendo, as pessoas de dentro desacreditam com o evangelho, não querem mais saber de Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. É a má administração das pessoas, é a má índole de muitas pessoas. Quem de vocês já ouviu falar de um pastor muito famoso nos Estados Unidos? Jim Swaggart, era o nome dele, um pastor da Assembleia de Deus. Com 16 anos, ele colocou no coração que ele queria ser famoso, porque ele tinha um primo de 18 anos, que tocava rock, e já era bem famoso nos Estados Unidos. Ele conseguia, nos seus shows, reunir milhares de pessoas, ovacioná-lo. E dentro do coração de Jim Swaggart, eu assisti a história dele, criou-se uma inveja, e ele queria ser tão famoso ou mais famoso do que o seu primo. E ele então disse o seguinte: onde é que eu posso ser famoso? Dentro da igreja. E ele então começou a ser um pastor, falava muito bem, tinha carisma, logo ele começou a galgar posições. E quando ele se tornou um famoso pastor nos Estados Unidos, haviam 2 pastores mais famosos do que ele, da mesma denominação. E ele diz: eu vou ser mais famoso do que esses 2. E ele então, através de artimanhas, de malícias, ele acabou destruindo esses 2 pastores. E se tornou então o pastor mais famoso dos Estados Unidos. A sua igreja era a que mais arrecadava. Esses 2 pastores deram troco. Puseram detetives atrás dele e o pegaram. Ele era um homem imoral, que ia para os motéis com prostitutas. Hoje, já bem velho, desgastado, ele é pastor de uma pequenina igreja, lá no interior, ninguém mais sabe quem é ele. Então, quando eu ouço críticas, eu fico preocupado, porque vocês sabem da minha grande dificuldade que eu tenho de falar de dinheiro. Mas esse texto de Filipenses vai nos ajudar hoje à noite a compreender um pouquinho mais e melhor sobre esta questão financeira da igreja. Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, versículo 10 até o 20, ele, basicamente, nesse texto, ele vai explicar o motivo, a razão pela qual ele escreveu essa carta, que foi agradecer à igreja de Filipos por ter enviado, através de Epafrodito, que possivelmente era o pastor da igreja. Nesta época, Paulo estava preso em Roma. A Etel leu um pedaço de um texto ali que fala sobre isso, e a igreja tinha essa interação com o apóstolo, sabia que ele estava preso. Paulo havia fundado a igreja em Filipos, e sabendo das suas necessidades, pegou o pastor, fez uma coleta, e enviou o pastor para Roma, para que ele pudesse entregar esta oferta. Veja comigo no capítulo 4, versículo 18, ele explica isso. Ele diz assim: olha, recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. A igreja realmente mandou uma generosa oferta para ele. Recebi tudo, talvez a sua versão seja um pouquinho diferente da minha. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, eu creio que esse é o ensejo da carta, é o motivo pelo qual Paulo escreve toda essa carta para os filipenses. Veja que, durante todo o nosso estudo, Paulo mostrou para nós que o grande desejo do coração dele, volta comigo para o capítulo 1, versículo 12, era ver o avanço do evangelho. Era o desejo do coração de todo pastor, de todo missionário, é ver que o evangelho está progredindo, crescendo, alcançando novas pessoas. Então ele diz assim no capítulo 1, verso 12: quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu
tem, ao contrário, ele estava preso, possivelmente as autoridades estavam impedindo a pregação do evangelho, mas ele diz assim, olha, aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Então esse é o desejo do coração dele, que o evangelho pudesse progredir, pudesse avançar. Mas não era só isso. Vira a página, capítulo 1, versículo 25. Ele está naquele dilema, ele sabe que ele vai ser torturado e morto a qualquer momento, mas ele diz que Deus ainda vai preservar a sua vida por algum tempo, porque ele ainda é necessário no ministério. Então ele diz assim, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Então preste bem atenção, além do desejo de ver o evangelho expandindo, o missionário quer ver na vida de cada um dos seus membros, de cada um daqueles que ele investiu, tempo, ensino, estudo, ele quer que essas pessoas cresçam também. Então eu penso que esse é um dos pontos. Você já viu um pássaro de uma asa só voar? A gente não tem mais esse costume, mas antigamente não, né? Mas um bom tempo atrás, o que os nossos pais ou avós faziam com aquela mulata que geralmente eles traziam para dentro de casa? Cortavam uma asa. Eu, quando era menino, pequenininho lá de Barbacena, que eu ia para Coromandel, a passar o tempo com a minha tia, ela tinha um louro. Na verdade, ela tinha um casal, um morreu, ficou o outro lá. Tinha o senhor e a sinhá. O senhor morreu, ficou a sinhá. E o menino, eu ficava intrigado com aquilo, eu perguntava, mas tia Nair, como é que esse bicho não voa? E ela dizia, mas é porque ele gosta muito de nós. Mentira, é porque eles cortavam a asa, e o bicho então não voa. Na vida cristã, meus queridos, é a mesma coisa. Você precisa de duas asas para voar, e Deus tem nos dado essas duas asas. Por isso que sempre nós falamos assim, olha, que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Aí estão as duas asas. Se nós queremos voar na área financeira, de ofertar, de contribuir como cristão, você precisa voar, ir além dessas críticas insanas, porque todas as críticas não são baseadas naqueles movimentos que levam a sério a sua contabilidade, mas são baseadas naqueles movimentos que têm escândalo. Então, o pássaro voa pelo equilíbrio das duas asas. Quais são essas duas asas? A boa teologia. O que é a boa teologia? É aquilo que nós, ao estudarmos a Bíblia, tiramos ensinamentos para nós. Então nós precisamos desta asa. E a outra asa? A vida cristã saudável. Que é aquilo que nós praticamos, é aquilo que nós vivemos, com base naquilo que nós aprendemos. Então essas duas asas, elas são extremamente importantes. A vida com Deus, a sua vida com Deus precisa dessas duas asas. Fé, que é a doutrina, o ensinamento correto da palavra de Deus. Fé e prática, conduta. Então com essas duas asas, você consegue alçar voo, e você consegue ver a vida da maneira como Deus quer para cada um de nós. Hoje à noite, eu quero junto com vocês demonstrar nesse estudo bíblico, que contribuição é um aspecto, uma asa. Então nós precisamos aprender correto para praticar de maneira correta. E a minha tese, em cima desse texto que nós vamos ver hoje, é isso aqui, olha, a contribuição, vamos comigo? A contribuição do cristão é necessária para o progresso do evangelho, a fim de que Deus seja glorificado. A contribuição é necessária. Eu tenho lido muitos textos que as pessoas falam assim, Deus não precisa de dinheiro. É verdade, Deus não precisa de dinheiro, mas a obra dele precisa. E nós vamos demonstrar isso hoje à noite. O que nós não podemos, e graças a Deus nossa igreja não faz, é usar textos fora do contexto para pressionar os irmãos a contribuir, para fazer promessas mirabolantes que Deus nunca fez. Então eu quero hoje à noite com você, nesse texto do capítulo 4 de Filipenses, do 10 até o 20, eu quero junto com você destacar 6 verdades sobre a contribuição do cristão. Eu desejo que você aprenda essas verdades, que você creia nessas verdades, para você praticar essas verdades na sua vida. Vamos lá juntos? Primeira verdade, fala comigo. A contribuição do cristão tem como fundamento o próprio caráter
amoroso de Deus. Sabia disso? Então nós não nos baseamos na lei do Velho Testamento. Eu nem gosto de usar a palavra dízimo, porque eu creio que realmente dízimo é algo do Velho Testamento. Mas a contribuição, o dízimo ele tem princípios que nós podemos trazer para o Novo Testamento. Mas nós não estamos obrigados por lei, como os judeus estavam. Por isso Deus falou para eles, vocês estão me roubando. Porque havia um contrato legal entre Deus e a nação de Israel. Então, acredite nessa verdade. Nós contribuímos com um fundamento, como base, o próprio caráter do nosso Deus. Olha comigo em alguns versículos, não precisa abrir sua Bíblia, em que falam desta dádiva de Deus de dar aquilo que é o melhor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, dádiva, contribuição, é causa e efeito, é o amor de Deus que o impulsiona a entregar o seu Filho na cruz. E a Bíblia então diz assim, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então veja, Deus ao nos resgatar das trevas, da escravidão do pecado, Ele nos ajuda a tirar da nossa vida, do nosso coração, o egoísmo. Muitas vezes nós não contribuímos por egoísmo, porque a gente acha que vai fazer falta, porque a gente acha que tem gente que ganha mais do que a gente, não tem problema não, porque a gente acha que tem gente que ganha mais do que a gente, e então, eu não preciso contribuir. Então, pode deixar, preste bem atenção. Onde que o Samuel colocou aqui, meu negócio? Está aqui. Depois eu monto isso aí, se não der certo. Então, Deus amou e deu. 1 João 3,16 diz assim, olha, se você tem recurso desse mundo, você precisa ajudar o outro, você precisa contribuir, você precisa dar, porque nisso se prova o amor de Deus. E Jesus, quando estava discutindo com os seus discípulos, que queriam ser o ministro da fazenda, o ministro da casa civil, eles estavam discutindo no grupo quem seria o mais importante no reino. E Jesus disse, olha, vocês estão errados, equivocados, isso é lá no mundo. O mundo aqui tem líderes que querem mandar, que querem buscar para si fama, poder, mas não é assim entre nós não. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer mandar, sirva. E ele então dá o exemplo dele, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate. Então observa que o caráter amoroso de Deus nunca é receber, mas é dar. E Atos vai falar sobre isso. Paulo vai relembrar ensinos de Jesus, e ele vai dizer assim, o próprio Jesus falou, mais bem-aventurado é dar do que receber. Por quê? Porque o fundamento da nossa contribuição é o caráter amoroso de Deus. Segunda verdade que eu vejo nesse texto, está no versículo 10, vamos falar comigo? A contribuição do cristão demonstra interesse pela obra. É por isso que eu quis ouvir hoje à noite com vocês o Carlos. Ele está agradecido, porque esta igreja tem demonstrado interesse pela obra e pelo obreiro. Olha o que Paulo fala para essa igreja, capítulo 4, olha comigo, versículo 10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstração, para demonstrá-lo. Então o que Paulo está dizendo, quando ele diz, olha, alegro-me grandemente no Senhor, meus queridos, nós precisamos aprender isso. Nós somos um povo que muitas vezes, nós só estamos de farol alto quando tudo está bem. Paulo estava preso, ele estava passando necessidades, a sua alegria não era circunstancial, não é porque tudo estava bem, a sua alegria era no Senhor, era Deus que trazia alegria ao seu coração, independente das circunstâncias. Então ele está demonstrando para esta igreja que mandou um donativo, uma contribuição para ele, a sua gratidão. E isso fez com que ele ficasse bastante alegre, mas a alegria dele não foi porque quando ele olhou na conta corrente, ele viu o depósito. A alegria dele independia disso. Ele usa uma palavra muito interessante, quando ele fala assim,
Ele está alegre porque eles renovaram o interesse deles. Eles já tinham, mas essa palavra, renovaram, anatalete, na língua grega, que vem origem a nossa palavra talo. Sabe quando você poda uma árvore e de repente você vê um talozinho nascendo? É a ideia. A ideia de que há uma árvore, cada vez que você contribui, a árvore está nascendo, está renovando. O projeto de Deus vai se expandir. Você vai ser abençoado. Esta é a ideia. E ele continua dizendo mais ainda. Ele fala assim: vocês renovaram o interesse de vocês por mim. Aqui está o grande envolvimento de igreja com o missionário, do missionário com a igreja. Interesse sincero. E eu quero, junto com esta igreja, fazer isso cada vez mais, com o Carlos. Quem sabe a gente pode estender essa ajuda para o Enzo e a Célia, que são da nossa igreja, estão entre os indígenas lá no norte. Se nós pedirmos a Deus, Ele vai dar as condições, Ele vai dar os meios. Mude. Certa vez ele diz assim: olha, o trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, nunca deixará de ter o sustento de Deus. E como que Deus vai sustentar a obra dele? Mandando dinheiro lá do céu? Não. Ele vai fazer isso quando o seu povo entender o interesse pela obra e o interesse pelo obreiro. Então, ele falou que eles não tinham oportunidade. A gente não sabe se é por falta de dinheiro, era uma igreja pobre. A gente não sabe se era por falta de alguém que pudesse levar esse dinheiro até Roma. Mas ele está dizendo: olha, quando vocês realmente tiveram uma oportunidade, vocês não deixaram escapar, vocês mandaram. Então, o fundamento da nossa contribuição é o próprio Deus, o caráter amoroso dele. Quando nós contribuímos, quando você vem à frente e traz suas ofertas, você está dizendo no fundo do coração, e se você não disse até hoje, eu quero que você passe a dizer: Pai, eu estou trazendo essa oferta porque eu interesso pela obra e eu interesso pelo obreiro. Terceiro lugar, a contribuição do cristão é o meio pelo qual Deus sustenta a sua obra e os seus obreiros. Eu pedi ao Samuel para ensinar uma música para nós, mas não foi possível. Mas é uma música muito bonita e talvez a gente vai ensinar das próximas vezes. O Vencedores fez essa música baseada nesse texto e eu quero chamar você para abrir lá comigo. Deixa aí que a gente vai voltar agora mesmo em Filipenses, mas vamos rapidinho. Lá para 1 Crônicas. Primeira Crônicas fica logo aí antes de 2 Crônicas. Capítulo 29. E depois de Samuel, claro, né? Não, desculpa, depois de Reis. Vem Samuel, Reis, Crônicas, capítulo 29. Lembra que Davi, ele foi proibido de construir o templo. E ele preparou a planta, preparou dinheiro, tudo para o filho dele construir, Salomão. Então, capítulo 29, o cronista está contando a história, né, como foi essa construção e tudo mais. E ele está relatando como que Davi juntou dinheiro para construir o templo. Então, 29, deixa eu ler o versículo 6 com vocês. Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100, e os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente, não por livre e espontânea pressão, livremente. É isso que Deus se agrada. Para a obra do templo de Deus, eles deram 100, aí ele vai falando tudo que eles deram aqui, muita grana, você pode ler isso depois, e depois disso, Davi então faz uma oração, olha lá no versículo 10, Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, então ele está reunido com o seu povo, aqueles que trouxeram ofertas, aqueles que não puderam trazer. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, e tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e
e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Aí ele para, ele começa a refletir e ele diz assim: mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo, isso é joia demais se nós tivermos esse entendimento. Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Davi reconheceu isso. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa do seu, faz a obra dele. Isso é privilégio, é usando o seu povo. Davi entendeu isso. Por isso ele agradece de ser um instrumento divino para a realização do seu projeto. Quer ver um outro exemplo que eu fiquei maravilhado? Eu busquei essa informação na minha mente, no meu coração. Eu fiquei pensando no profeta Elias. E como que Deus, o Criador, é também o provedor para suprir as necessidades da sua obra e do seu povo. Acabe era o rei de Israel do norte, idólatra. Ele havia feito, por causa da sua esposa Jezabel, ele havia erguido templos de adoração, cultos, que Deus nunca havia pedido. E um dia, ele reconstruiu Jericó, que Deus havia dito lá atrás que não deveria reconstruir. Que à custa do seu filho mais velho, ele iria lançar os alicerces. E à custa do seu filho mais novo, ele iria terminar a construção. Quando saiu na televisão da época, o Elias escutou isso. Acabe vai reconstruir Jerusalém. E ele ficou atento. Quando ele lançou os fundamentos, o filho mais velho morreu. Quando ele terminou a construção, o filho mais novo morreu. Ele se lembrou daquilo que Deus havia falado lá atrás, através de Josué. Então ele foi no rei e disse o seguinte: por causa da sua idolatria, está escrito na Bíblia, não vai chover sobre Israel. Durante 3 anos, não vai chover um tiquinho de chuva. Não vai cair nada de água. A nossa nação vai empobrecer. E Deus então falou para ele assim: desce, se esconde lá no riacho de Quizon, e eu, olha aqui, eu até pus aí para vocês, eu fiquei maravilhado, e eu, diz Deus, dei ordem aos corvos, e eles vão sustentar você. Quem iria sustentar o profeta? Passarinhos. Ultimamente a gente tem essa meia versão com corvo, porque Hollywood pegou o corvo e sempre está relacionado com um filme que não presta. Mas são pássaros, criação de Deus. Então como que Deus sustenta os obreiros dele? Pode ser de maneira sobrenatural. Ele pode fazer isso? Pode. Mas usa sempre os seus servos. Nesse caso, quem foi os servos? Os corvos. O tempo passou, a fonte secou, e Deus falou para ele assim: agora você sobe, geograficamente, né? Você sobe e vai lá para Sidom. Lá você vai encontrar uma viúva, e eu ordenei para esta viúva que sustente você. Está vendo? Como que Deus é maravilhoso? Ele usa instrumentos para que o seu plano seja realizado. E que privilégio essa mulher foi de ser um instrumento de Deus, numa época de carestia, falta de tudo. Mas Deus pôde abençoá-la e abençoar o profeta. E por último, eu fiquei pensando na adaptabilidade. Sabe por que muitas igrejas estão oprimidas pelos seus pastores? Porque de fato eles querem BMW. Porque eles tratam suas igrejas não como povo de Deus, mas como a empresa deles. E como empresários, eles querem o melhor. E aí eles oprimem o povo. E o povo gosta de ser oprimido, infelizmente. Porque ouvem mensagens erradas, ouvem mensagens que se você der tudo que você tem, porque a viúva pobre deu, então Deus vai abençoar você. E aí então, cada um é tentado pela sua própria cobiça.
Então põe no seu coração que o meio pelo qual Deus sustenta a sua obra e os seus obreiros é através dos seus servos. Volta comigo rapidinho lá para Filipenses. Vamos entender um pouquinho dessa adaptabilidade do apóstolo Paulo. Versículo 11 até o 13, ele diz assim, ele acabou de agradecer a igreja por causa do dinheiro que veio, mas ele diz, eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha a capacidade que Deus dá para nós, de nos adaptarmos às circunstâncias. Às vezes a maré não está boa, a gente às vezes tem que recuar. Às vezes a gente gastava dinheiro demais no McDonald's, às vezes não vai ter que gastar tanto dinheiro no McDonald's. Tem que haver essa adaptação. Quando Paulo diz aqui, olha, tudo posso naquele que me fortalece, tem muita gente usando isso errado. Dizendo que você pode todas as coisas, que você pode ter carro novo, você pode ter casa nova, você pode ter saúde, porque a Bíblia promete, tudo posso naquele que me fortalece. Mentira, não é isso que a Bíblia está ensinando. O que a Bíblia está ensinando é a capacidade que o Espírito Santo dá a Paulo e a cada um de nós, para nos adaptarmos às situações da vida, abrindo a geladeira e só tendo água, ou abrindo a geladeira e tendo carne. É essa capacidade que o Filho de Deus tem que ter, dado pelo Espírito Santo, para se adaptar, quando tem dinheiro e às vezes quando não tem. Entenderam isso? Que nós possamos aprender isso de Deus. Às vezes é preciso recuar, às vezes a gente pode dar 2 passos para frente. A questão é pedir a Deus essa graça, aprender, não é algo que a gente nasce com isso. Veja que Paulo está dizendo, eu aprendi, eu não nasci com isso. Eu aprendi a adaptar-me, quando tudo estava bom, e agora que eu estou aqui na cadeia, comendo essa lavagem, quando tudo está mal também, por isso eu estou alegre, mas eu estou alegre no Senhor. Quarta verdade, a contribuição do cristão coopera para o progresso do Evangelho no mundo inteiro. É isso que nós estamos fazendo junto com o Carlos. Um dia, quando nós estivermos lá no céu, você vai estar lá de bobeira assim, procurando alguém conhecido, e de repente, alguém vem e te abraça. É um romeno. E ele vai dizer assim, por causa de vocês, que abençoaram a vida do Carlos, eu conheci Jesus como Salvador. É isso que Paulo está falando no versículo 14, 16. Olha o que ele diz. Apesar disso, dele ser adaptado a qualquer circunstância, apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos meus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, onde ficava a igreja de Filipos, nenhuma igreja partilhou, cooperou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, depois que Paulo saiu de Filipos, ele foi para lá, pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Então, Paulo está elogiando aquela igreja, por essa participação, por essa cooperação. Por quê? Porque quando nós contribuímos, nós estamos cooperando com o progresso do Evangelho. E Deus, de fato, nós vamos ver no final, Ele é honrado. A ideia de dar e receber implica esse envolvimento do obreiro com a igreja e da igreja com o obreiro. Sabe qual que é a maior queixa hoje das igrejas? É que o missionário, às vezes, ele vem na igreja, ele fala do seu projeto, ele pede dinheiro, e a igreja começa a contribuir. Nunca vem uma informação, se ele está bem, se ele está ruim, como é que está, nenhuma nota de agradecimento. Então, usa a igreja apenas como um meio para atingir os seus fins. Graças a Deus que o Carlos tem sido joia nesse sentido. Quando ele fala aqui que a igreja foi a única
que se inteirou com ele. Ele está falando da generosidade dessa igreja, ele está falando da maneira sistemática e fiel como ela contribuiu. Quando ele teve necessidade, ela ajudou uma vez, duas vezes. Isso mostra que foi uma igreja sistemática no seu modus de contribuir com o apóstolo. Que a gente possa ter essa disposição e nunca perder. Volto algumas páginas, deixe-me ler um texto em 1 Coríntios com vocês, capítulo 9. Paulo está defendendo aqui o direito do obreiro ser sustentado pela igreja. Então, a partir do versículo 1 até o 12, é um texto um pouco longo, mas deixe-me ler. Ele está defendendo nesse pequeno texto o direito do apóstolo ser sustentado, o obreiro ser sustentado pela igreja local. E ele diz assim, capítulo 9, verso 1 diz: não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Essas perguntas são retóricas. Exige um sim, sim, sim. Né? Não sou livre? Sim. Não sou apóstolo? Sim. Não vi Jesus, nosso Senhor? Sim. Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Sim. Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, porque ele era muito criticado, porque ele não fez parte daquele grupo inicial, o grupo apostólico. Mas ele diz, ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Qual que é a resposta? Sim, claro que tem, ué. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Olha aí, o primeiro papa era casado. Está na Bíblia, é isso que ele está dizendo. Será que só eu e Barnabé não temos esse direito de casar e de ser acompanhado pela nossa esposa? Será que é só o Pedrão que tem e os outros apóstolos? Nós também temos esse direito. Olha o que mais que ele fala. Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Não significa que o ministério não seja também um trabalho, mas o que ele está dizendo é que ele abriu mão daquilo que ele poderia ser para dedicar sua vida ao ministério. Infelizmente, muita gente ainda acha que o ministério não é trabalho, nesse sentido de dedicar a vida. Às vezes eu recebo ligações, pastor, depende do que você entende, que não vai fazer nada mesmo, né? Mas ele continua o seu argumento dizendo, quem serve como soldado à própria custa? Vocês já viram um soldado ir para a guerra, para defender a sua nação, bancando do seu próprio bolso? Ele está dizendo, não, isso não acontece. A nação precisa bancar o soldado para ele ir e defender. Deus nos chamou para... mudou aqui de lugar. Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ele está dizendo, olha, até o lavrador, quando ele planta, ele planta naquele desejo de colher aquilo que ele plantou e usufruir isso. Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Ventinho, fica quieto aí, por favor. Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito, ele vai citar um versículo do Antigo Testamento. Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Vocês lembram que os fazendeiros, eles colocavam, quando eu era pequeno também lá em Barbacena, ia na casa da minha avó, a gente ficava batendo no pilão lá para descascar o arroz e outras coisas mais, não é? Você já deve ter visto isso. O fazendeiro lá fazia isso. Ele colocava os grãos e numa roda o boi era amarrado e ele ficava rodando para amassar, para tirar, debulhar o milho. Mas o sovina, sabe o que ele fazia? Ele amarrava a boca do boi. Porque naquele processo dele rodar a roca lá, caíam-se grãos. E para ele não comer o boi, para o boi não comer os grãos que caíam, o fazendeiro sovina amarrava a boca dele. Então na lei estava escrito, é proibido. O judeu não podia fazer isso. E Paulo está interpretando isso, dizendo, será que é por causa de boi que Deus estava preocupado com isso? Olha comigo. Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal,
Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que Ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Então, a contribuição do cristão, ela coopera com o progresso do Evangelho, porque o meio que Deus usa para sustentar a sua obra e os seus obreiros é através da contribuição. Quinta verdade, a contribuição do cristão, ela será recompensada por Deus, segundo a sua riqueza em glória. Deus nunca prometeu que Ele vai te dar carro novo, casa nova, casa na praia, saúde e outras coisas mais. Isso não significa que Ele não possa abençoar você, segundo a vontade dEle, de acordo com o propósito dEle. Mas olha o que Paulo diz, volta comigo rapidinho para Filipenses. 17. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Ele usa uma figura bancária, mas a intenção dele é mostrar que esse crédito que vai ser creditado na sua conta não é dinheiro, não é barganha. Você deu 10, Deus vai dar 20 para você. Ele está falando de fruto espiritual. Como é que eu sei disso? Versículo 18 ele continua: recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. O que Deus vai suprir? O que Deus vai suprir? Necessidades. A gente precisa entender o que é necessidade. Tem muita coisa que está muito além de necessidade. E aí a gente fica angustiado, triste, porque a gente não consegue ter, não consegue dar para o filho, não consegue dar, e aí o outro tem, e aí a gente fica A Bíblia diz, tendo o que comer e o que vestir, sejamos cheios de contentamento com isso. Mas infelizmente o mundo pressiona a gente de tal maneira que diz, você não é feliz se você não tiver o último tipo. Mas Paulo diz que Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades conforme, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Eu entendo que são bênçãos materiais. Não, são bênçãos espirituais. Ele quer fazer de você uma pessoa espiritual. Ele quer fazer de você uma pessoa, um homem ou uma mulher de Deus, que se afasta dessas coisas do mundo e vai aprendendo das coisas espirituais. Então, ele falou todas essas verdades aí. Deixa eu pular para a sexta verdade. Por último, a contribuição do cristão redunda em louvor e glória ao nosso Deus. Sabe para que você existe? Você existe para louvar e para glorificar a Deus. É para isso que você existe. Você vai passar a eternidade glorificando a Deus. Então Deus está nos dando a oportunidade aqui, por um período de tempo, termos essa escola para aprender a glorificá-lo, a honrá-lo, naquilo que somos e naquilo que fazemos. Veja o versículo 20 comigo. Vamos ler? Todos juntos? Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. Uma vida cristã saudável. O que é vida cristã saudável? É a prática. Ela flui de um ensinamento correto, de uma doutrina correta. Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre contribuição. Então a gente precisa aprender a praticar, a colocar em prática. A Bíblia diz, assim quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra, façam tudo para a glória de Deus. Nós precisamos nos policiar nesse sentido, de perguntar ao nosso coração diante de Deus, se aquilo que nós estamos fazendo, Deus está sendo honrado, Ele está sendo exaltado. Então, com base nisso, bem rapidinho,
eu quero fazer algumas considerações. Sei que vocês já estão cansados aí de me ouvir, mas vamos lá. Primeiro, vamos falar comigo? Contribuição não é uma dívida com a igreja. Olha lá outra charge que está criticando os cristãos. A mulher está no velório do marido, o pastor está lá, olha, seu marido não pagou o dízimo da igreja. Meus queridos, muitas pessoas vêm falar isso para mim. Não, eu não paguei o dízimo esse mês. Meu querido, você não paga dízimo. Você não paga dízimo para a igreja, você não paga dízimo para o pastor. Tira isso da sua cabeça. Amém? Você não paga dízimo. A contribuição do cristão é uma dádiva feita por amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O fundamento da nossa contribuição é o caráter amoroso de Deus. Então a contribuição do cristão é uma dádiva feita por amor. Não está baseada no medo de maldição. Eu creio, sem medo de falar isso, que a maioria das pessoas que contribuem nesses lugares é medo de maldição. Trazei todo o dinheiro à casa do tesouro, para que não haja maldição na sua casa, porque senão o devorador vai comer o seu salário. E o neguinho leva mesmo, porque não tem informação certa, vai fazer a coisa errada. Mas o que a Bíblia diz? Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do... Onde é que fica a casa do tesouro? Jerusalém. Então quem quer usar esse texto para exigir da igreja, deveria ir lá em Jerusalém, pedir licença para os muçulmanos, porque agora lá tem uma mesquita, né? E levar o dinheiro para lá. Então lembra disso. Quando você vier à frente, lembra que você está cultuando a Deus. Não está pagando nada. Isso é uma demonstração do seu amor a Deus, é uma demonstração à obra de Deus, aos obreiros de Deus. Essas figuras que eu estou colocando do lado, eu não creio em nada disso. Eu estou criticando essas falas que eu vejo, tá? Então entenda isso. Terceiro, a contribuição do cristão é uma dádiva sacrificial, sem esperar devolução financeira como barganha. Tem muita gente que contribui esperando barganha da parte de Deus. Então eu achei interessante isso aí. As portas do céu estão abertas para quem? Para aquele que não é dizimista fiel, tá nada. Que tristeza. Outro dia eu ouvi uma mulher no telefone, o pastor falando que Deus abençoa os fiéis e que são dizimistas. Eu ouvi, acho que naquele lugar lá que fala assim, fala que eu te escuto. E eu imagino que essa mulher era membro da igreja. E ela diz assim, pastor, e se um membro da igreja for fiel, porque ele falou que quem é dizimista fiel não tem enfermidade, não tem problema de casamento, e foi por lá. E ela diz, pastor, mas e se há um membro da igreja fiel e ama a Deus, mas está passando por dificuldades? Ele falou assim, da nossa igreja não é não, porque aqui membro fiel é abençoado e é próspero. Que tristeza, eu fiquei imaginando essa senhora. Eu fiquei imaginando essa senhora lá na casa dela, possivelmente membro dessa igreja, destruída por um homem que só pensa em dinheiro, não pensa nas pessoas. Deus promete suprir nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Não significa que Ele não possa te abençoar materialmente, eu creio nisso. Quando você contribuir, deve fazê-lo com convicção que sua dependência está totalmente em Deus, e não no... Para mim, esse é o cerne do ensinamento dessa mulher. Jesus, Ele está ensinando para os discípulos, e eles estão ali no templo, eles estão vendo os fariseus, e os fariseus gostavam de depositar o seu dinheiro naqueles gasofilaços que faziam barulho. Quando eles punham o dinheiro, e todo mundo olha, o fariseu está contribuindo. Ele já recebeu o seu galardão, o seu louvor. A mulher foi lá, timidamente, ousadamente, em fé, e ela depositou suas 2 moedinhas. E Jesus diz, a tia aí deu mais do que todo mundo. Ele não está dizendo que o divino tem que dar tudo para ele ser abençoado. Não está dizendo que a Marinês e o João tem que dar tudo para ser abençoado. Jesus está dizendo que a oferta que toca o coração frente e diz assim, Deus,
Eu estou trazendo essa oferta porque, na verdade, eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu creio que o Senhor é o Criador e é o provedor de todas as coisas. E que o Senhor me conceda graça para me adaptar a toda e qualquer situação. Contribuição do cristão deve obedecer o princípio da fidelidade e da proporcionalidade. Paulo disse assim, olha, façam como ordenei as igrejas da Galácia. No sábado, é isso que está escrito na Bíblia? A igreja primitiva, lá do primeiro século, entendeu que igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Israel guardava o sábado, a igreja passou a se reunir no domingo. O primeiro dia da semana, porque foi o dia da nossa vitória por causa da ressurreição do Senhor Jesus. Então Paulo, instruindo essa igreja, ele diz assim, faça como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Isso tem que ser algo pensado. Não pode ser no momento que o dirigente fala, vamos contribuir agora. Não, agora tem que contribuir aqui, senão o pessoal vai, e agora o que eu vou contribuir? O que eles vão pensar de mim? Não faz nada disso não. Lá na sua casa, isso já tem que ser um propósito do coração. Mente, pensando, Deus, olha, eu quero levar essa quantia pequena, mas para glorificar o teu nome, para te honrar, para te exaltar, porque eu acredito na obra, eu acredito no obreiro, eu quero que o progresso do evangelho possa crescer. Olha o que ele falou para outra igreja. Se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Ninguém é obrigado a dar mais do que aquilo que consegue. Aí a gente foge dessas críticas. Que tem crítica, tem, e muitas. Eu sinto a crítica nos olhos daquelas pessoas quando eu vou em algum lugar, fazer uma ficha às vezes, e eu falo que eu sou o pastor evangélico. Os olhos parecem que crescem. Esse tem dinheiro. A igreja evangélica dos irmãos, ela tem, ao longo dos seus anos, procurado pela graça de Deus, ser transparente e honesta com o dinheiro que vem da mão dos irmãos. E eu creio que essa era a grande preocupação do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Queremos evitar. Ele estava fazendo uma campanha e desafiou a igreja de Corinto a contribuir. E ele diz assim, queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de ministrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos mas também aos olhos dos homens. Nossa responsabilidade é ser transparente e honesto, não só com o Papai do Céu, mas com a igreja também, para que a igreja possa ser abençoada. Amém, meus irmãos? Então tira medo, tira essas ideias erradas de jirico, que muitas vezes a gente vê e ouve por aí. Que Deus abençoe você. Temos mais uma música.